Lição de número 2. A predileção dos pais por um dos filhos. Querido professor, querida professora, nesta lição estudaremos a respeito da preferência de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. É comum, meus queridos irmãos, nos depararmos com dramas e traumas que a preferência dos pais por um dos filhos causou na vida dos outros irmãos. A rejeição que os filhos sentem quando um dos pais ou ambos se inclinam mais para um do que para outro irmão é imensa. Às vezes, os pais nem se dão conta do erro que cometem. É o filho que se parece mais com a mãe e, por isso, é o queridinho da mamãe. É a filha que se parece mais com o pai e, por isso, é a filhinha do papai. E as coisas vão tomando um rumo, ou deveria dizer, vão saindo do rumo de tal forma que problemas futuros são inevitáveis. Muito bem, você está no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, revista CPAD, cujo tema é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos na Palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Diz assim o texto áureo: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25 e versículo de número 28. Vamos agora para a verdade prática. Diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículos de número 19 até o versículo de número 28. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembramos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Segundo objetivo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Terceiro objetivo, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. Estudaremos todos eles. O primeiro ponto, estudaremos sobre o plano de Deus para a família e a sua presciência. Diz assim a sinopse: os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. No segundo ponto, estudaremos sobre o seguinte tema: o conflito familiar. Diz assim a sinopse: a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. No terceiro ponto, estudaremos sobre o seguinte tema: o problema da predileção por filhos na família. E diz assim a sinopse: os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser.
o primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu quero lhe fazer é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isto, você estará contribuindo para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta caso você perda algumas das lições. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Diz assim: o plano de Deus para a família e sua presciência. O primeiro tópico, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Queridos irmãos, na história desse casal, não há dúvida de que os desígnios de Deus seriam realizados na vida de Isaac e Rebeca. Ao conhecer Rebeca por esposa, Isaac ficou deslumbrado pela beleza dela e não podia imaginar o plano de Deus com essa mulher e o que viria à frente. De repente, ambos descobrem que Rebeca era estéril. Diz a Bíblia que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 21. Somente 20 anos depois, com 60 anos de idade, Isaac teve a notícia de que sua esposa, Rebeca, estava grávida. Nada podia interferir no plano de Deus, porque quando ele opera, nenhum de seus desígnios deixa de ser cumprido. No tempo de Deus, Isaac e Rebeca geraram 2 meninos gêmeos para a alegria do casal. Olhe, queridos irmãos, ambos oraram a Deus para que Deus abrisse a madre de Rebeca, e quando ela engravidou, a alegria foi imensa, porque o Senhor ouviu a oração do casal. Veja o que diz a palavra do Senhor na leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 25, versículos 19 até o 21, que diz assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja isso, queridos irmãos. Isaque casou-se com Rebeca quando tinha 40 anos de idade e orou por ela, sabe quanto tempo? 20 anos, até que ela concebesse. Isaque é o único patriarca monogâmico, você sabia disso? Rebeca era estéril. O Senhor ouviu-lhe as orações e Rebeca concebeu, diz o texto sagrado. Se Abraão esperou 25 anos para que Deus abrisse a madre de Sara, Isaque orou 20 anos para que Deus fizesse o mesmo com Rebeca. O que mostra, queridos irmãos, que a paciência e a perseverança na oração
era uma marca de Isaque. Jacó teve de trabalhar 14 anos para conseguir Raquel e José precisou esperar 22 anos para encontrar a sua família. Queridos irmãos, nosso tempo está nas mãos de Deus. Como diz o salmista, nas tuas mãos estão os meus dias. Salmo 31 e versículo de número 15. Glória a Deus, queridos irmãos. Vamos para o segundo tópico, que fala sobre o propósito presciente de Deus. Queridos irmãos, antes de nós comentarmos o segundo tópico, vamos entender o que significa presciência. Você sabe? Veja que a presciência divina é uma qualidade da onisciência de Deus que se refere ao fato de que o Senhor conhece de antemão tudo o que ainda está por acontecer. Deus conhece todas as coisas, não é verdade, queridos irmãos? Incluindo aí o futuro. Veja que o sábio Salomão declarou que os olhos do Senhor estão em toda a parte e conclui que ele está observando atentamente os maus e os bons. Provérbios capítulo 15 e o versículo de número 3. Deus sabia por antecedência o futuro de Isaque e o futuro de Jacó. O plano estava feito e estabelecido. Irmãos, isso não significa determinismo, mas significa que Deus sabia o que haveria de acontecer com os gêmeos Esaú e Jacó, independentemente dos elementos circunstanciais que envolveram essa história. Mesmo que não compreendamos os desígnios de Deus, sabemos que a vontade do Senhor, ela é perfeita. Veja isso, queridos irmãos, quando Rebeca percebeu que estava grávida, houve grande alegria entre o casal. Glória a Deus, queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, o conflito familiar, e o primeiro tópico, a esterilidade de Rebeca. Veja o versículo de número 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. É interessante, meus queridos irmãos, notar nesta história que a esterilidade de Rebeca e outros fatos relacionados com Isaque são similares à história de Abraão e Sara. Aqui temos o caso da esterilidade de Rebeca. Mas, meus queridos irmãos, o que é esterilidade feminina, especialmente nesse caso aqui? Veja que esterilidade é a dificuldade de conseguir gravidez e é chamada também infertilidade. Os médicos associam a esterilidade feminina a diversos fatores, como, por exemplo, doenças hormonais, anatômicas, que podem ser alterações no útero ou ovários. Agora, irmãos, naquela época não havia os recursos médicos que a vida moderna oferece. Portanto, o que prevalecia era a busca de solução da parte do Senhor Deus, o Criador. Isaque e Rebeca, então, oraram a Deus e tiveram, queridos irmãos, a resposta positiva, conforme diz o texto de Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 21. E Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Queridos irmãos, é importante afirmar que na antiguidade a esterilidade de uma mulher era vista como maldição divina.
Mulheres inférteis eram consideradas inferiores como mulheres, porque não podiam procriar. Se depois do casamento o marido descobrisse que a mulher com quem se casara era estéril, podia repudiá-la. Sem dúvida alguma, queridos irmãos, um modo injusto para com essas mulheres. Agora, queridos irmãos, no caso de Rebeca e Isaque, quando o patriarca percebeu que sua mulher não podia lhe dar filhos, ele orou a Deus para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. E Deus ouviu a oração de Isaque. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico do segundo ponto fala sobre o conflito e os filhos que lutavam no ventre dela. Isso mesmo, os filhos lutavam no ventre dela, diz Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 22. Dentro da vontade permissiva de Deus, por razões maiores que a nossa compreensão possa imaginar, o Senhor permitiu que no ventre de Rebeca houvesse a concepção de 2 meninos. Porém, ainda antes de nascerem, Rebeca percebeu que as 2 crianças se movimentavam de forma quase que assustadora dentro do seu ventre. Na realidade, iniciou-se dentro de Rebeca uma luta pela proeminência que ela não sabia explicar. Literalmente, o texto diz que os filhos lutavam dentro dela. Versículo de número 22 do capítulo 25 de Gênesis. Queridos irmãos, no versículo seguinte, Rebeca não estava entendendo aquele movimento dentro do seu ventre e foi perguntar ao Senhor, que ele disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Queridos irmãos, quando os 2 nasceram, a busca pela proeminência familiar continuou. Os 2 cresceram e tornaram-se homens, cada qual com o seu estilo de vida, completamente distintos um do outro. É preciso afirmar que sempre haverá conflito. Veja, houve a luta entre Sara e Agar, e essa luta foi transferida para Isaque e Ismael. Hoje temos a luta entre os israelenses e os árabes, descendentes de Isaque e Ismael. Nesse versículo, o conflito dava-se no ventre de Rebeca entre os gêmeos Jacó e Esaú. Um propósito governava a linhagem Abraão, Isaque e Jacó. Outro propósito governava a linhagem de Abraão, Ismael e Esaú. Perceba isso. Vamos para o nosso terceiro tópico, que fala sobre o favoritismo do casal pelos filhos. Irmãos queridos, Isaque e Rebeca cometeram um erro primário na educação de seus filhos, isto é, tiveram preferência por um filho em detrimento do outro. E assim, jogaram um filho contra o outro. Colocaram um obstáculo no relacionamento deles e abriram uma fenda de inimizade entre os filhos, dividindo assim o seu próprio lar. Veja, o princípio básico estabelecido pelo Criador da família é a união de todos os seus membros, mesmo sendo cada um distinto em termos de personalidade e temperamento. Esaú e Jacó cresceram como pessoas distintas em termos de personalidade e temperamento. Meus queridos irmãos, no texto de Gênesis capítulo 25, versículo 25 até o versículo 28, está relatado que Deus havia revelado a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor
que é Jacó, teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, Esaú, haveria de servir o menor. Glória a Deus, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, o problema da predileção por filhos na família, e o primeiro tópico, Esaú, o filho predileto de Isaque. Veja isso, meus queridos irmãos. Esaú, o filho primogênito, tinha a preferência do pai Isaque. Nenhuma desculpa cabe para que um pai ou mãe escolha um dos filhos para desfrutar de sua preferência. Quando interesses materiais ou emocionais prevalecem acima dos princípios que devem nortear a educação dos filhos, envolvendo amor e disciplina, produzirá indiscutivelmente mágoas, conflitos e divisão dentro do lar. Isaque demonstrou sua fraqueza egoísta e carnal, porque seu primogênito Esaú agradava seu pai Isaque, trazendo para ele a carne de caça do campo. Queridos irmãos, por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia nos destinos futuros da família. Você sabe muito bem disso. Isaque, por ser idoso e por estar acometido de cegueira, percebia que seu tempo de vida estava próximo do fim. Ele sabia também que a bênção patriarcal deveria ser ministrada, conferindo a bênção do direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Agora, irmãos, Isaque não abriu a mente para aceitar e entender o desígnio de Deus para seus filhos. Ele não compreendeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que os seus filhos não se sentissem prejudicados. Então, o que lhe valia era cumprir o desígnio de Deus para os filhos pelo sistema patriarcal. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Enquanto que Esaú é o filho predileto de Isaque, Jacó é o filho predileto de Rebeca. Isso mesmo, Jacó, o filho menor, tinha a preferência da mãe Rebeca. A mãe Rebeca percebeu que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, o qual não se preocupava com a liderança espiritual da família. Rebeca não foi sábia nem temente a Deus, mas foi astuta o suficiente para interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, preferiu antecipar a bênção do velho pai para Jacó. Ela sabia, queridos irmãos, que a bênção deveria pertencer a Jacó, conforme Deus lhe havia revelado anteriormente. Porém, ela se colocou acima do plano divino e interferiu no projeto de Deus com uma atitude de engano e mentira. Ela sabia que Esaú já havia quebrado alguns princípios, entre os quais casar-se com mulher estrangeira. E assim, queridos irmãos, sem medir consequências, Rebeca arquitetou um plano para enganar o velho Isaque, para abençoar a Jacó com a bênção da primogenitura. Sua influência sobre Jacó o tornou um homem cheio de artimanhas e cheio de mentiras ao longo de sua vida, mesmo tendo recebido na infância o legado do seu avô Abraão, do temor a Deus. Ela instruiu cuidadosamente Jacó naquilo que ele deveria fazer. Sua ideia era aquela
que se dissemina hoje de que os fins justificam os meios. Agora, queridos irmãos, sabendo que Esaú havia saído para o campo para encontrar alguma caça e prepará-la para satisfazer seu pai, Rebeca arquitetou seu plano astucioso para enganar o velho Isaque. Ela e Jacó resolveram agir na ausência de Esaú e prepararam um cabrito bem temperado ao gosto do velho Isaque e o assaram. Rebeca pegou o couro peludo de um bode e o vestiu em Jacó para que ele levasse o assado para o pai e imitasse a voz de Esaú. Foi uma trapaça de Rebeca que queria a bênção para o filho Jacó. E eu convido você, queridos irmãos, a irmos para o terceiro tópico, o problema da predileção pelos filhos. Queridos irmãos, existe uma palavra de exortação do apóstolo Paulo para os pais que diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, Efésios capítulo 6 e o versículo de número 4. À primeira vista, parece que o texto nada tem a ver com a questão de preferencialismo dentro de casa. Como já dissemos que no sistema da cultura patriarcal na antiguidade, o pai tinha autoridade absoluta sobre a família e especialmente sobre os filhos. Veja, Êxodo capítulo 21 e versículo de número 7. O pai era o responsável pela educação dos filhos e pelo bem-estar deles, especialmente com os meninos, que deviam ser educados para o futuro. Além do conhecimento que os pais tinham acerca dos filhos, faltou a Isaque, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para saber contornar o conflito existente. Isaque e Rebeca provocaram os filhos à ira, ao ódio e a se tornarem filhos rancorosos. Quando Esaú vendeu para Jacó o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, Gênesis capítulo 25, versos 29 até o 34, não podia imaginar que sua mãe, Rebeca, não se esqueceria da negociação feita com Jacó. Rebeca não avaliou os danos morais e danos espirituais nos seus filhos. Queridos irmãos, ela não confiou em Deus o suficiente para esperar a intervenção divina para colocar aquela situação no seu verdadeiro lugar. A verdade é que Isaque tinha um tratamento preferencial por Esaú, mesmo sabendo que Esaú tinha uma índole rebelde. Rebeca, por outro lado, preferia e favorecia ao filho Jacó. Isaque e Rebeca não souberam amar seus filhos pelo que eles eram como indivíduos, suas personalidades e sentimentos. Muito bem, meus queridos irmãos, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos em Efésios capítulo 6, versículos 1 até o 4. Leia essa referência aí na sua casa. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, queridos irmãos, o resultado é o conflito entre os membros da família.
Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar, compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical e superintendentes. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.